Olá pessoal, eu sou o Neto Marinho e obrigado por visitar o meu canal. Uma pergunta que costuma sempre aparecer em eventos que eu vou, principalmente em comentários de lives, vídeos ou podcasts que eu faço, é sobre o que uma pessoa iniciante em Android precisa saber para conseguir o primeiro trampo ou o primeiro projeto Android. E apesar de parecer uma pergunta simples e talvez muita gente já até tenha a resposta na ponta da língua, como faz o curso X ou compra o livro Y, geralmente isso vem acompanhado de uma segunda ideia, que é de colaborar em algum projeto ou criar alguma coisa no GitHub, por exemplo. Inclusive eu já dei essa resposta muitas e muitas vezes quando me faziam essa pergunta. Mas há pouco tempo, durante a semana que fiz do Intensivão Android, eu recebi um e-mail do Denilson com uma dúvida e de quebra uma dica para o canal. A dúvida era justamente essa que eu falei. E a dica era gravar isso porque provavelmente essa seria a dúvida de muitas outras pessoas. Então, sendo uma pergunta que eu já tinha recebido várias vezes e dado praticamente a mesma resposta sempre, eu quase fui respondendo no automático. Mas conforme eu fui lendo o e-mail, eu pude perceber o que estava deixando ele em dúvida e até angustiado um pouco. Por isso eu vou ler o trecho do e-mail que me fez pensar antes de responder no automático. Atualmente eu estou aprendendo Android e estudando para fazer o exame da Oracle para a certificação Java. O meu objetivo é muito em breve me tornar um desenvolvedor Android. Já possuo bastante conhecimento em algumas APIs e me considero um júnior já um pouco mais avançado, se é que me entende. Já consigo me virar sozinho, não sou tão noob e até ajudo algumas pessoas às vezes nos grupos do Face. Minha dúvida é a seguinte, por mais que eu sinta que eu estou preparado para o mercado, eu às vezes sinto muito receio devido à quantidade de requisitos das vagas. Parei para analisar minha rotina nos últimos meses e tem sido o seguinte, vejo uma vaga para Dev Android, pego todas as requisições que vejo e tento aprender, comprar cursos e tal. Porém, por mais cursos que eu compre, quando eu sinto que estou conseguindo, vem mais uma chuva de frameworks, APIs, etc. Você saberia me dizer o que realmente o mercado procura? Pela sua experiência, quais frameworks um júnior teria que saber para já conseguir um trampo? Perceberam o dilema nessa pergunta? E talvez você aí esteja com a mesma dificuldade, porque a questão não é sobre aprender a programar para Android, ou como e onde aprender desenvolvimento móvel usando Android como ferramenta. Por exemplo, você talvez tenha acabado há pouco tempo algum desses cursos superiores em tecnologia, ciência da computação, análise de sistemas, engenharia, e tem até certa facilidade para programar algumas coisas. Ou então você acabou um desses cursos da Udacity ou da Alura que fez online aí. Mas você está penando para conseguir o primeiro trabalho ou deslanchar num projeto. E isso é mais comum do que você imagina. Em certa proporção, acho que todos nós passamos por momentos assim na nossa carreira. Por isso eu resolvi responder esse e-mail de uma maneira diferente, montando um guia do que uma pessoa iniciante em Android tem que saber para conseguir trabalhar profissionalmente, seja arrumando um emprego ou fazendo um freela, e também uma espécie de guia de estudos para quem quer trilhar caminhos mais avançados, vamos falar assim. Então, para isso, resolvi listar nesse vídeo quais são os conceitos que você deve dominar. Ou seja, saber de forma automática e usar praticamente sem pensar. E também quais as funcionalidades, bibliotecas e conceitos que você deve aprender para se tornar um avançado em desenvolvimento Android. Vamos começar então pelos conceitos que você deve dominar, pois isso vai ser o fundamento para você aprender as demais coisas que eu vou falar mais para frente, tá? Número 1. Saiba usar corretamente os principais elementos de um app Android que são Activity, Fragment, Server, Receivers e os elementos visuais de layout. Parece meio óbvio, né? Mas não é tanto assim não. Quando eu falo saiba usar corretamente, é entender como funcionam de verdade, o ciclo de vida e como usar de melhor maneira possível cada um dos componentes. Por exemplo, quando devo usar uma Activity, quando devo usar Fragment para modularizar e reaproveitar o código. Ou então, na hora de montar uma tela, qual o layout que vai ser mais rápido, tanto para desenvolver quanto para renderizar na tela do meu dispositivo. Dominando esses assuntos, você não vai ter muito mais dificuldades em tomar decisões mais básicas de arquitetura.
ou até mesmo conversar com alguém sobre o que está fazendo e evoluir o seu código, tá? Para isso, você pode recorrer à documentação oficial do Android, pois ela foca ali em explicar os conceitos de cada um dos elementos de um app Android, as melhores práticas de cada um e vai até te mostrar códigos exemplos de como usar cada um. Então, vale a pena visitar sempre developer.android.com. Número 2. Conheça as ferramentas que estão a seu dispor. Você já ouviu falar que para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego? Então, se você não souber usar as ferramentas que tem à sua disposição, vai acabar levando mais tempo para resolver alguns problemas, ou vai perder a produtividade sem nem saber o porquê. Então, comece se tornando confortável no Android Studio. Descubra onde estão as funcionalidades mais importantes, aprenda também como configurar o ambiente para ficar mais confortável enquanto programa e procure conhecer outras ferramentas que estão dentro do Android Studio, que nem o Profiler, APK Analyzer, o Image Asset Studio, enfim, entenda o Android Studio. Essas ferramentas vão te ajudar a ter um código mais eficiente, com menos erros e também irão agilizar o seu processo de desenvolvimento. Mas só use se realmente precisar, também não vai ficar inventando moda aí. É bom aprender o básico, mas usar sem necessidade também é perda de tempo. Por isso, sempre se pergunte assim, essa ferramenta aqui está me ajudando ou não? Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, para agilizar ainda mais a sua programação, decore os atalhos do Android Studio. Não todos, mas pelo menos os que... os mais importantes de operações que você faz mais constantemente. Por exemplo, Ctrl+Alt+L para formatar o código, Ctrl+Shift+O para organizar o import, e tem outros lá. Porque isso ajuda muito na hora de corrigir erros, importar classe, refatorar código, abrir uma certa janela, enfim, muitas coisas vão te ajudar lá nessa parte. E se você, como eu, tem dificuldade de memorizar as coisas, não tem problema, imprime uma folha com as teclas de atalho, deixe do seu lado e sempre que for realizar alguma operação, ao invés de usar o mouse, use as teclas de atalho. Número 3. Aprenda a debugar o seu app. Ainda no assunto ferramentas, saber usar o debug do Android Studio e aprender a debugar um app é extremamente importante e vai te ajudar a ser um programador melhor ou uma programadora melhor. Tá? Porque, por favor, gente, se você quer se tornar um profissional mesmo, fazer algo de qualidade, não é uma boa ficar enchendo seu código de log.d passou aqui, Então, assim, quando você encontrar um erro no seu app, ou perceber que alguma coisa não está acontecendo da maneira que você esperava, faça um teste com os breakpoints no lugar certo, verifique o valor das variáveis que está utilizando, os testes das expressões e caminhos lógicos do seu app, sabe? Assim, quando você vai validando o caminho que o seu código está seguindo, vai ser muito mais fácil de achar onde está acontecendo algo de errado. Você vai perceber que aos poucos já está ganhando confiança, entende melhor o que está acontecendo no seu código e até os impactos de cada alteração. E principalmente mais independência para fazer os seus códigos sem pedir ajuda para os colegas de time ou procurar na internet. Mas olha só, não tem problema nenhum em você pedir ajuda a um colega, e principalmente se essa outra pessoa tiver mais tempo de experiência. Mas também ficar perguntando a todo momento e por coisas que são mais falta de atenção ou poderiam ter sido detectadas por você, pode acabar atrapalhando a outra pessoa com as interrupções e também te deixar mais inseguro quando vai fazer as perguntas. Mas se por fim você ainda não achar que está acontecendo lá, antes de falar com alguém ou mandar aquela pergunta no Slack, tenta fazer a pergunta para você mesmo. Tenho certeza que já aconteceu com você de explicar para alguém algum problema e falar assim, pode deixar, já sei, E você já percebe como resolucionar aquilo. Então, é isso. Escreva essa pergunta em um parágrafo ou pergunte para o seu monitor. Eu às vezes faço isso, aqui é muito útil. Quando você para pensar em como explicar aquele problema de maneira compreensível, seu cérebro começa a acabar captando o que está acontecendo de errado e te apontando uma saída. Número 4. Entenda como funcionam as threads do Android. E calma, eu não estou falando que você tem que ser um super expert em programação concorrente, até porque isso leva tempo.
mas você deve sim entender a maneira que o Android usa as threads e como elas influenciam na performance do seu app. Por exemplo, repita com um mantra: não sobrecarregar a main thread. Essa thread principal, também chamada de UI thread normalmente, ela é responsável por desenhar e atualizar os elementos visuais do seu app. Então, se você sobrecarregar essa thread, pode acontecer aqueles travamentos enquanto o usuário tenta interagir com o seu app. Ou pior, pode causar o famoso ANR, ou ANR, Application Not Responding, que é quando o SEO avisa o usuário que o seu app está demorando para responder e pergunta se ele quer fechar o app ou se ele vai aguardar. E adivinha qual que é a ação mais comum? É exatamente, fechar o app. Então, por isso é importante sempre tirar todo e qualquer processamento pesado da thread principal. Seja algo bloqueante, como fazer uma requisição na internet, até porque isso já é forçado pelo sistema, mas também fazer parse de arquivos ou objetos JSON, ou então ler apps do banco de dados no seu app. Tá? Então aprenda qual é a melhor maneira de fazer cada uma dessas coisas. Principalmente estude sobre as classes Thread, Handler, Executor, Feature Task e outras no pacote java.ult.concurrent, tá? Já no Kotlin, se você já estiver lá no Kotlin tranquilo, você pode usar as poderosas coroutines. Mas não se apresse em devorar sobre isso, sabe? Primeiro tenha certeza que você entendeu bem como utilizar as classes que eu acabei de falar e depois avance para as coroutines, tá? Uau, parece muita coisa para dominar, não é verdade? E talvez algum desses 4 pontos que eu falei você até considere como algo meio avançado, principalmente essa última parte aí sobre threads no Android. Mas é justamente aí que está a diferença entre fazer os exercícios e os exemplos dos Code Labs do Google Developers, cursos, vídeos ou ler artigos na internet e criar um app de verdade, que vai ser usado por outras pessoas. Tudo que eu falei até agora você vai encontrar na vasta documentação na internet. E, como eu já falei, principalmente no developer.android.com. Por exemplo, tem uma página só explicando o funcionamento de Activity, o ciclo de vida, como se comunicar com fragments e etc. Sabe? Então, assim, aproveite e dê aquela relembrada se você sentiu que está em falta com alguma dessas coisas que eu falei, né? E agora, depois de estar confiante com esses fundamentos da plataforma, sabe? Dominando as ferramentas, confortável para debugar o seu app e sabendo dividir bem as tarefas entre as diferentes threads, qual o próximo passo? Bom, aí entra uma parte que o Denilson falou também no e-mail, que é bibliotecas e frameworks. Então, estude as principais bibliotecas e frameworks que o mercado está usando. Até porque isso vai está listado lá naqueles requisitos das vagas, por exemplo. E para preparar esse vídeo, eu entrei no LinkedIn e fiz uma busca por desenvolvedor Android e coloquei como nível de experiência entry level, ou seja, vagas que teoricamente não precisam de tanta experiência anterior. Vagas para júnior, né? Nessas vagas, o mais comum é falar em domínio da plataforma, mencionando tipo Activity, Fragments e os elementos de UI, como eu falei agora há pouco lá na parte sobre conhecimentos que você deve dominar. Esperado até, né? E aí depois dessa parte básica, digamos assim, entram requisitos mais específicos. E aí é onde você vai precisar dominar, conhecer, mesmo que de forma básica, as principais bibliotecas, APIs e frameworks usados no mercado, que a gente tinha falado, sabe? Então, dentre as várias opções, eu separei algumas que considero as mais importantes para você colocar aí no seu caderninho de coisa para aprender. Nota aí, Denilson. Primeiro tópico, saiba como consumir APIs e web services em geral. Sabe, um requisito praticamente onipresente nas vagas é consumir e integrar com APIs e web services, o que é até esperado, não é verdade? Se você pensar nas coisas mais comuns que os apps fazem, sempre vai ter enviar ou ler dados de algum lugar na internet. Aí eu posso garantir, ou quase, que se você for ter que fazer algum projeto para demonstrar o que sabe de Android ou responder perguntas mais técnicas, vai ter alguma sobre isso, sabe? Para essa parte, a biblioteca mais usada ultimamente tem sido a Retrofit 2. Essa livro foi criada pelo pessoal da Square e facilita muito, muito mesmo o consumo de APIs REST pelo seu app Android.
Uma forma de estudar é criar um app, né? Mesmo que seja apenas para estudo, sabe? Esse app tem que consumir dados de alguma API REST aberta. E se você procurar no Google por Open REST API, vai encontrar uma lista com várias APIs interessantes, como por exemplo a API da Marvel e até a API da Open Weather API, que também é bem legal de usar. E aí, geralmente você vai ter que fazer um cadastro rápido para ter acesso a uma chave da API que vai te autorizar a usar aquilo lá. Então você pode criar o seu app que vai consumir e mostrar alguma coisa na tela. Sabe? Eu não acho que você tem que se tornar um expert já de cara em REST, sabe? Sair estudando design de API, entendendo como se monta uma API. Mas se entender do que se trata uma API REST e não só como ler os dados, mas também como enviar e manter a sua app sincronizada. Lá na primeira parte da aula 4 do Intensivão Android, eu mostro como consumir uma API do Open Weather. E aí eu exibo os dados de clima na tela. Dê uma olhada lá. Mas depois faça algo mais complexo e completo, tá? Para você entender bem como funciona, não só ficar lendo o código. Ainda na parte de consumo de dados, muitas APIs e microserviços não são necessariamente recursos REST. Né? Nesse caso é bom saber usar, por exemplo, a OKHTTP, que inclusive é usada pela Retrofit e debaixo do capô ali, sabe? Ela vai te permitir enviar requests HTTP para qualquer tipo de endpoint, consumir uma página HTML se precisar, ou seja, qual for a sua integração. Essa é uma biblioteca mais baixo nível, digamos assim, porque apesar de ter muita coisa simples de usar, ela te permite fazer diferentes operações e consumir e enviar dados de diferentes maneiras. Então, acho que o melhor caminho é aprender a mexer com a Retrofit 2 primeiro, aí depois gaste um tempinho com a OKHTTP também. Beleza? Ainda um pouco na parte de interação com a internet, a gente chega no segundo tópico, que é como baixar e usar imagens corretamente. Pessoal, imagens são recursos caros do ponto de vista de processamento, geralmente precisam ser baixadas na internet de forma serializada e aí remontadas pelo seu app. E aí, em muitos casos, as imagens não são utilizadas para o consumo por dispositivos móveis, né? E aí acabam sendo arquivos grandes, pesados, que têm que ser manipulados, redimensionados, cortados, né? Da forma certa para que você consiga exibir na tela do celular ou do tablet. E aí, além disso, tem toda a questão de cache, salvar localmente, carregar essa imagem na tela, enfim. Para todas essas preocupações, a biblioteca que eu recomendo você estudar é a Picasso. Ela ajuda você a buscar a imagem, cuida do cache, do dimensionamento e até de como você vai exibir esse componente, onde você quer, no componente que você quiser indicar. Uma outra bastante conhecida é a Glide, mas eu pessoalmente prefiro usar a Picasso, mas as duas funcionam muito bem. Usando a Picasso, o seu app só vai baixar as imagens quando precisar. E você não vai correr o risco de tentar atualizar uma imagem no momento errado, ou até causar um vazamento de memória, ou tentar reter ou finalizar uma imagem. Dominando bem essas duas bibliotecas, Retrofit e Picasso, né, você vai ser capaz de fazer boa parte das funcionalidades mais comuns dos apps. Mas e como garantir que tudo, ou quase tudo, está funcionando mesmo? Então, chegamos ao terceiro requisito ou tópico mais comum: testes. Sabe, testes são muitas vezes subestimados por devs, e seja por desconhecimento, preguiça de aprender, ou por pressa em colocar algo para funcionar. Eu mesmo, fazendo aqui uma confissão, eu achava bobeira escrever teste em apps menores ou que eram só um CRUD. Até comecei a trabalhar com equipes maiores, com mais de 2 pessoas, e aí eu percebi que a cada refatoração ou uma nova feature, acontecia alguma nova surpresa. E aí aquele tempo que eu tinha economizado, né, não escrevendo os testes, eu acabei gastando às vezes em dobro, tendo que debugar e consertar o que tinha dado errado. E aqui eu não estou nem falando sobre técnicas, práticas de TDD ou algo assim. Na minha visão, você precisa pelo menos escrever os testes unitários que garantam que aquela funcionalidade que você está implementando está funcionando corretamente, ou se uma refatoração não quebrou alguma outra parte que você não se atentou. E também tem os testes de integração, para garantir que a comunicação entre os componentes está funcionando bem. E aí, praticamente em todas as vagas que eu encontrei, quando eu fiz uma busca, pelo termo que eu falei de entry level, era mencionado requisito de testes, ou seja, quase todas também, assim como as APIs, eram onipresentes.
Então comece pelo menos entendendo como funcionam os testes unitários, como escrever bons testes e depois vai para frameworks como o Express e o Robo Electric, que vão tornar os testes de UI mais fáceis e simples de fazer. Mas indo mais além do que você saber usar bibliotecas que vão te facilitar a vida, que nem Retrofit, Picasso, Expresso e outras, como saber que estamos tomando as decisões certas no código e seguindo boas práticas? Bom, isso aí vai nos levar para o quarto e último tópico do que você tem que saber para se tornar um dev profissional, que é como usar o Architect Components do Jetpack. Sabe, outro requisito que apareceu em mais de 90% das vagas que eu achei no LinkedIn é sobre a arquitetura do app. E até muitas vezes citando assim, componentes específicos, como Lifecycle, Live Data, Room, Navigation. E se você não entendeu nada do que eu falei agora, calma lá. Há algum tempo o Google lançou o Jetpack, que é um conjunto de várias bibliotecas e ferramentas para melhorar a experiência em desenvolver apps Android, a Developer Experience, né? E uma vertical desse framework são os Architecture Components. Esses componentes eles vão te ajudar a estruturar melhor o seu app, desde a parte de gerenciamento de ciclo de vida das atividades, até como salvar e exibir dados com Room e Live Data, ou gerenciar suas tarefas com Work Manager. Minha recomendação nesse ponto é não se desespere, sabe? Não saia querendo ler e testar todos os componentes, ou tentar implementar tudo junto no seu app. Vai com calma. Vai lá, monta uma lista de prioridades de coisas que você quer implementar e estudar, né, para implementar essas coisas e vai indo um por um. Olha aí, Denilson, nada de sair comprando curso e livro desesperadamente não, hein? Por exemplo, comece com o Lifecycle e veja se você está conseguindo manter o estado dos seus objetos quando você rotaciona o dispositivo ou quando alternar entre apps e activities. Depois, tenta usar o Navigation para fazer o fluxo do seu app e levar o usuário para as diferentes telas, né? Ou então, se você quer consumir dados, veja como pode salvar os dados usando o Room e depois como exibir e manter atualizado com o Live Data. E aí, com o tempo, você vai entendendo como esses componentes se relacionam, como eles funcionam melhor, e aí se lançar algo novo vai ficar muito mais fácil de você saber se realmente precisa investir tempo e dinheiro naquilo. O ideal é começar visitando a página do Jetpack no site do Android, tá? E depois que tiver montado essa lista de prioridades que eu falei, comece a ler sobre o componente e faça um Code Lab. Sabe, os Code Labs, eles podem parecer meio bestas, assim, simples demais, mas eles te dão um bootstrap, né, uma acelerada no seu aprendizado, te tirando do zero, sabe, para levar para você fazer alguma coisa de forma estruturada. E aí depois você parte para implementar algo prático no seu app e assim sair dos casos mais óbvios de tutorial, né? Ah, Neto, você quer dizer então que eu tenho que aprender tudo isso que você falou para só depois tentar alguma vaga? Não, é claro que não, né, pessoal? Para que você se sinta mais seguro nos processos seletivos e para que você também não passe a impressão de que mentiu no currículo, eu acho que você deve dominar os 4 conceitos que falei lá no começo do vídeo, tá? Aqueles 4 conceitos básicos, né? Porque eles vão garantir que você sabe, de fato, fazer um app Android que seja aceitável do ponto de vista comercial, profissional, tá? Quando você se sentir seguro nesses 4 pontos, comece a participar de processos seletivos, porque isso aí, inclusive, vai te mostrar eventuais pontos de atenção que você precisa, também vai te dando um certo traquejo de como se comportar em entrevistas técnicas. Nesse caso, talvez seja legal você tentar vagas em empresas que não sejam tanto prioridade para você. Assim, consegue acumular alguma experiência em entrevistas e não perder aquela grande oportunidade. Então, passe a estudar os outros 4 tópicos que eu falei. Porque aí, se numa entrevista alguém te pedir para mostrar uma tela com um formulário e falar para enviar os dados para a API e depois exibir a resposta numa outra tela com imagem e tudo mais, você vai impressionar se já fizer isso usando o Retrofit para consumir a API, o Navigation para ir para o outro fragment e o Live Data para mostrar os dados, né, com a imagem pelo Picasso. Imagina só né? Se conseguir ou tiver tempo para escrever os testes, nossa, melhor ainda. O entrevistador vai chorar. Inclusive, pergunte quem estiver te entrevistando se quer que você escreva os testes unitários. Mostre que você tem confiança
no seu conhecimento. Você vai mostrar domínio da plataforma e que tem capacidade de aprender. E mesmo que o seu conhecimento seja básico ou iniciante nessas coisas que eu falei, já vão mostrar que você é uma pessoa profissional, que pelo menos conhece a plataforma e que com certeza vai ajudar o time a fazer apps de qualidade. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse novo formato de vídeo, um pouco mais longo, mas também falando de uma forma um pouco mais aprofundada em questões relacionadas à carreira e desenvolvimento Android, tá? Eu queria agradecer ao Denilson, que me enviou a sugestão de tema, também ao Marcos Vieira, que comentou no vídeo sobre View Binding, dizendo que estava querendo saber o que aprender além do básico. E aí, lembrando, né, que todos os tópicos e assuntos que eu falei no vídeo estão linkados na descrição do vídeo. E se você tem alguma dúvida, ou acho que eu esqueci de mencionar alguma coisa que uma pessoa iniciante deve saber, por favor, deixe aqui nos comentários, compartilhe com as outras pessoas também. E claro, pode também enviar sugestões de outros tópicos, tá? Aqui no e-mail contato@netomarim.dev, no Twitter @netomarim, no Instagram netomarimbr, e enfim, ou nos comentários como já falei. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.